Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.577. E assim, são faltantes 2.990 dias solares para a jornada do peregrino ser finita. Pois bem, hoje é meu ensaio 22 de março de 26, onde eu produzi 1.053 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui dois movimentos: uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar por uma interrogativa misteriosa, me apoiando em bases filosóficas, científicas e também na prática do sagrado em sistemas religiosos, para tocar diferentes faces desse mesmo mistério, ajudado por um paralelo manifesto pelas divindades planetárias que nos levam a redundar a própria interrogativa misteriosa, finalizando com nossa síntese junguiana dessa discussão. Pois bem, nossa interrogativa misteriosa é a pergunta: quem criou o nada? Dissolve-se quando percebemos que, no nível mais fundamental, o nada não é ausência, mas potência. A física contemporânea aponta que o universo observável emergiu há bilhões de anos, porém suas raízes não podem ser explicadas pela lógica clássica. No domínio quântico, o vácuo não é vazio. É um campo fértil de possibilidades. O todo. Esse todo não possui tempo, espaço ou forma definidos. É um estado primordial, onde flutuações surgem e desaparecem continuamente, sustentadas por uma energia mínima. Partículas não são objetos fixos, mas ondulações de campos, existindo como probabilidades, até que uma observação as colapse em realidade. Assim, o que chamamos de criação pode ser apenas a atualização de uma entre infinitas possibilidades latentes. Essa afirmação de cunho científico, ela é encharcada dessa nossa grande incógnita da existência, né? E que nós, de alguma sorte, né, tentamos racionalmente fazer um processo linear, né? Mas essa linearidade só vai existir enquanto nós, assim, a objetivarmos, porque ela não é, e ela não pode ser, ela não tem parâmetros de ser real. O chamado Big Bang, portanto, não seria um início absoluto, mas uma manifestação local desse campo eterno. Uma bolha, onde leis e estruturas se organizaram. Antes dele, falar em tempo ou causa perde sentido, pois tais conceitos só existem dentro do próprio universo já formado, ou seja, essa bolha. Nesse cenário, o observador ganha papel central. Quem é o observador? A consciência.
ao interagir com o campo de possibilidades, participa do processo de definição da realidade. O universo que percebemos não é apenas o que é, mas também como percebemos. Assim, ordem e sentido emergem não do caos em si, mas da relação entre o todo e a consciência que o contempla. Religiões, filosofias e ciência parecem tocar diferentes faces desse mesmo mistério. Um princípio eterno, sem começo nem fim, onde tudo e nada coincidem. O todo não cria, ele manifesta. E nós, como observadores, somos expressões dessa própria totalidade, tentando reconhecer a si mesmo. Esse ciclo se revela como uma descida consciente aos porões da psique, um chamado iniciático à travessia interior. As estruturas emocionais e os alicerces herdados do passado emergem, não como fardos, mas como portais de transmutação. É o tempo de encarar os resíduos da memória afetiva, os ecos familiares e os condicionamentos enraizados, promovendo uma alquimia silenciosa. Limpar, dissolver e ressignificar. Há aqui o arquétipo do eremita, que não se recolhe. Melhor, que se recolhe, mas não como fuga, mas por necessidade de escuta profunda. O isolamento torna-se fértil. Um útero psíquico onde a cura se gesta lentamente. Contudo, este recolhimento exige atenção ao corpo, à vitalidade e aos limites. O espírito que busca ascender precisa de um tempo preservado. No campo das relações, os vínculos passam por um crivo sutil. Amizades, grupos e alianças revelam sua verdadeira natureza, exigindo discernimento entre pertencimento e desgaste. A participação coletiva se intensifica, trazendo tanto colaboração quanto tensões. Surge então a necessidade de equilibrar o eu e o nós, evitando que a individualidade se dissolva ou que o ego se imponha em demasia. A energia vital oscila. Há potência criativa, magnetismo social e abertura para trocas afetivas e materiais, mas também o risco de dispersão e esgotamento. A disciplina surge como força estruturante, um eixo que organiza o caos criativo e direciona a energia para construções concretas. No campo material, novas possibilidades se insinuam, especialmente por vias não convencionais. Ainda assim, o fluxo exige prudência. O inesperado pode tanto abrir portas quanto revelar fragilidades. Já no amor, há um movimento de interiorização, um retorno
ao coração essencial. Amar, neste momento, é, antes de tudo, curar-se. Nos vínculos existentes, o espaço individual torna-se sagrado, evitando projeções e conflitos desnecessários. Este é, portanto, um limiar entre o recolhimento e a participação, entre o passado que pede cura e o futuro que exige consciência. A travessia não é isenta de tensão, mas carrega em si o germe da renovação. Nossa síntese junguiana sobre essa discussão. Sob a ótica de Carl Gustav Jung, esse período simboliza um mergulho no processo de individuação. A limpeza do porão representa o confronto com a sombra. Conteúdos reprimidos que, ao serem reconhecidos, deixam de sabotar a consciência. O recolhimento favorece o diálogo com o inconsciente, enquanto os conflitos nas relações revelam projeções ainda não integradas. A disciplina e o cuidado com a energia vital funcionam como contenção psíquica, permitindo que a transformação não se torne caótica. Assim, ao integrar luz e sombra, o indivíduo se aproxima do self, o centro organizador da totalidade psíquica, onde o verdadeiro poder não está no controle externo, mas na consciência de si. Nossa leitura ritualística gnóstica psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Saturno, o grande cobrador, né? Tudo a ver com essa nossa discussão que trouxemos hoje. Vibralizando a área da vida representada na casa 9 da mandala elétrica pessoal. A casa, obrigatoriamente, dos estudos, né? Então, tudo sincronisticamente, né, amalgamado dentro desse nosso ensaio. Magnetizado para a essência do número 9. E aí no termo da coletividade de todas as consciências, ou seja, determinando também, né, o 9, né, o final de um ciclo. Inevitavelmente, o final de um ciclo, o início de um novo ciclo. Especificamente hoje, 22 de março, domingo, irradiado pela lua nova laranja, energizando o chakra sacral, o Svadhisthana, ponto de ligação do corpo vital duplo etéreo, o prana. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, um viés junguiano, é claro. E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries. Um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. Que nós aqui nos debruçamos nessa produção, né? Nessa transformação, né? Que não criamos nada, né? Sim, produzimos o efeito transformador, né? E transformador não de nova forma, mas de transmutar a mesma forma dentro de uma leitura, né? Que possa ser, de alguma sorte, né, reconhecida por esses guerreiros alquimistas na vida, né, que, como nós, estão nas suas jornadas especiais. Né? Então,
essa nossa entrega, ela está direcionada em duas frentes distintas, né? A casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente. Ambas ofertas, né, estão disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, hein? Que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. O frontispício dele fica lá atrás, né? Mantive só o frontispício dele, né? A nossa produção, ela está toda em PDF, né? Exatamente para aqueles guerreiros alquimistas na vida, né? Que se identificarem e sentirem esse chamado, né? De retroalimentação, digamos assim, energética, né? Com o todo e com a parte do todo, né? A centelha divina, fazer a sua proposta de adquirir, né? Por esse valor simbólico de R$ 11,18, né? Que para nós ele é mágico no ponto de vista magnético, né? Dos números, né? O 3, 1 e o 8. Que para a nossa produção, né? Desse método, ele se direcionou para, em contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio, lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, esse que eu anuncio aqui sempre, né? A nossa leitura do nosso ritual gnóstico psicoastrológico, né? Você pode obter também, né, as suas, né, frequências, né, desse ritual dentro do sistema de consultas online ofertadas aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo, mais uma vez, como tenho feito aí nos últimos ensaios apresentados através do vídeo aqui no YouTube, né, que o @tempo negativo 25567 está também transitando, né, no Instagram e no Facebook de forma bastante, digamos assim, né, primeva mesmo, né, primitiva, né. Ainda não temos ainda uma, digamos assim, né, uma consciência de entrega, né. Continuamos ainda dentro de um processo, né, de maturação interna para direcionar essa entrega de forma que ela seja, acima de tudo, contributiva para essa estrutura externa, né, que é o que nos retroalimenta, né, de alguma sorte, né, entendendo que aquilo que nos foi confiado, nós podemos fazer um redirecionamento entregando, por assim dizer, a outras partes do todo. Você me vê no próximo vídeo.